Seja bem-vindo. Meu nome é Raul de Moraes Breves Sobrinho. A minha formação universitária é Engenharia Operacional Eletrônica. Também sou practitioner em Neurolinguística, estudioso da psicologia do destino familiar do Dr. Zonde, acupunturista de formação, professor de acupuntura no Brasil e escritor de 5 livros já editados por aqui. E você deve estar se perguntando, o que seriam esses cristais radiônicos? Os cristais radiônicos nada mais são do que pequenas esferas de vidro programadas por via radiônica. A radiônica é uma técnica que foi desenvolvida em 1920 e que hoje se espalhou pelo planeta todo. Para você ter uma ideia de uma maneira prática, como é que eu procedo, digamos que você conheça alguém carregado de pensamentos obsessivos, tipo medos, raivas, mágoas. Para isso basta ter, obviamente, os cristais radiônicos em mãos, de preferência acartelados em placas desse tipo, porque nessas placas são placas específicas para você colocar os cristais e depois utilizá-los de maneira muito rápida, tendo o cristal radiônico acartelado. Mais conhecimentos de auriculoterapia, que eu vou passar para vocês os pontos básicos que você tem que utilizar, você vai estar conseguindo ajudar essa pessoa de maneira muito eficiente. Basicamente, você vai ter que trabalhar na pessoa que está com problemas no seu pavilhão auricular. E no caso, eu estou mostrando para você um desenho que está no meu livro Conceitos da Terapia do Bem, em que você pode perceber que aqui nesse desenho está representado o lóbulo como sendo o cérebro. Aqui você tem o ombro, o braço, cotovelo e mão. Aqui o quadril, joelho, pé, coluna vertebral, desde cervical, torácica, lombar e o cóccix. E internamente nós temos os órgãos. E a gente vai ter que utilizar os cristais radiônicos no pavilhão auricular. Se você pensar em termos de neurociência, pensando na localização do lobo temporal, ele fica acima da nossa orelha. E a orelha justamente vai conseguir interferir justamente nas memórias temporais que a gente tem. No caso, trabalhar esses problemas emocionais. Para você aprender a localizar os pontos dos órgãos, como eu mostrei no slide anterior, então você tem aqui a orelha direita e a orelha esquerda, você vai ter que usar as duas orelhas da pessoa. Aqui na orelha direita você tem o ponto do fígado. Aqui você tem o ponto do rim, nós temos 2 rins, então você tem o rim do lado direito e o rim do lado esquerdo. Na orelha esquerda nós temos o ponto do baço e do pâncreas, que trata as preocupações. Aqui nós temos o pulmão, que é a tristeza. E aqui nós temos o ponto do coração, que é a apatia. Então vejam que nós temos que utilizar basicamente esses 3 pontos nas 2 orelhas, mais alguns pontos no lóbulo, porque na medicina chinesa eles dizem que o ponto do olho que fica aqui no lóbulo, ele representa o fígado. O ponto do rim, por exemplo, é o ouvido interno, que fica mais ou menos nessa região. O ponto da língua, ele fica acima, um pouquinho do ponto do olho. O ponto da língua está ligado ao coração. Na medicina chinesa, eles falam que o nosso coração se manifesta na língua. Em suma, você colocando alguns pontos no lóbulo, você vai facilitar todo esse processo. Eu digo o seguinte, por que eu estou falando isso aí? Porque nem sempre você colocando apenas esses pontos auriculares, você consegue tirar da mente da pessoa algum pensamento obsessivo de raiva, de medo, de preocupação. Você também precisa colocar alguns pontos auriculares no lóbulo. E a título de você não ficar se preocupando muito, se você não tiver uma localização de mapas de aurículo, eu recomendo você colocar 3 cristais nessa região, tá? Mais 3 do lado de cá e observar. Se resolver o problema, tudo bem. Se não resolver, você põe mais 3 para baixo e assim até chegar nessa região da cicatriz psíquica que fica aqui.
A localização dos pontos é essa aqui. Nós estamos na orelha direita, então, obviamente, então aqui nós temos o ponto do pulmão, o ponto do fígado fica nessa região, o ponto do rim direito fica nessa região, e no lóbulo, você esticando ele, você tem aqui no centro dele o ponto do olho, o ponto da língua, o ponto da boca, o ponto do nariz, o ponto do ouvido. Com esses pontos localizados aqui, então você vai colocar os cristais. Tira o cristal, você veja que o cristal está aqui. Você põe lá no ponto do pulmão. Tira outro cristal. Põe no ponto do fígado. Tira outro cristal, põe no ponto do rim. E nessa hora os cristais vão começar a agir aqui nas tristezas, nas raivas e nos medos dele. Depois, para você reforçar, você põe o ponto do olho nessa região central do lóbulo. O ponto do olho representa fígado, então você vai fortalecer o tratamento das raivas dele. Você tira outro cristal, põe no ponto da língua. Língua representa coração, tá? Tanto nas duas orelhas. Você põe o ponto da boca, que trabalha as preocupações, porque a boca está ligada com o baço pâncreas. Você põe um cristal no ponto do ouvido para trabalhar os medos. E você põe um ponto aqui na região de nariz para trabalhar as suas tristezas. Para complementar, você põe mais aqui cristais nessa região de cicatriz psíquica, que você vai ter um excelente resultado. Só de colocar um pouquinho de cristais aqui já vai trabalhar muito bem. E se você fizer tudo direitinho, você vai se surpreender com os resultados. Agora que você já tem em mãos os procedimentos básicos a trabalhar com os cristais radiônicos, basta tê-los na mão e começar a praticar. Eu tenho muitos casos clínicos relatados nesse livro, que inclusive você pode entrar na minha página e baixá-lo gratuitamente para você ter uma ideia da experiência de outros profissionais. Simplesmente usando esse recurso básico que eu lhe mostrei aqui. Certo dia apareceu aqui no meu consultório uma senhora com uma dor lombar, de não conseguir nem ficar deitada. E conversando com ela, ela me relatou estar com uma mágoa, uma profunda mágoa da filha com quem ela tinha brigado há 3 meses. E aquele pensamento obsessivo não saía da sua cabeça desde então. E ela sabia que aquilo estava lhe fazendo mal e não conseguia se libertar. Sugeri a ela tirar aquilo da cabeça, com a técnica que a gente desenvolveu, e em 5 minutos ela começou a dar risada. Ela sentiu um grande alívio. Pedi para ela voltar no dia seguinte para ver como é que estaria as dores na lombar. E praticamente essa dor lombar melhorou assustadoramente. Aliás, ela já saiu daqui completamente aliviada desse emocional. Imagina, era só uma questão de tempo que eu sabia que esse problema ia sumir. Daí, marcando um retorno para uma semana depois, ela não voltou, ligando para ela, o marido me comunicou que ela já estava a todo vapor. Não tinha mais problemas nenhum. A técnica que eu lhe mostrei é uma técnica muito simples. Obviamente que existem técnicas mais aprimoradas que a gente desenvolveu para os cristais radiônicos. Eu apenas dei uma demonstração de uma maneira muito elementar para você já conseguir visualizar, conseguir se utilizar deles de uma maneira que, digamos que vai ser fantástica para você observar os resultados. Creio que a grande contribuição da terapia dos cristais radiônicos, educando a mente das pessoas, é deixá-las muito mais centradas. E isso é um sonho antigo da humanidade.
No dia que nós despertarmos para valer sobre o aspecto psicoenergético da mente humana, unindo a psicologia ocidental com a psicologia oriental, coisa que nós estamos bem avançados com a terapia dos cristais radiônicos, muitas das realidades vão começar a mudar. No mundo atual, e por conta do estresse da vida moderna, onde mais e mais as pessoas repensam seu dia a dia, mais elas descobrem que o mal tem que ser combatido dentro delas. E a gente sabe que esse processo é doloroso. E fica aqui a mensagem. Para você que é terapeuta, ou mesmo para você que não é terapeuta, eu quero que você saiba que hoje, com a terapia que a gente desenvolveu, se ela quiser, ela pode se livrar dos seus males, seus sofrimentos emocionais de uma maneira muito rápida. Hoje já é possível ajudar de uma maneira muito rápida. Todos nós sabemos que a vida está tumultuada. Espero ter deixado claro que o que desenvolvemos foi uma técnica de altíssima eficácia. Muito obrigado a todos.